Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à continuidade desse segundo ciclo de estudos das mensagens de humildade transmitidas por São José à vidente irmã Lúcia de Jesus. E vamos hoje estudar uma mensagem em que ele nos fala da simplicidade do coração. Sabemos que isso é um desafio para todos nós. O próprio São José coloca que a humanidade é muito presa aos seus processos mentais e às suas elucubrações mentais, que são atividades incessantes, e que isso torna muito difícil para ela alcançar esse estado de simplicidade. E que para isso ele recomenda o silêncio. E ele fala também algo muito interessante, que a humanidade já transitou por dois períodos no seu processo histórico sobre a superfície da Terra. Um período onde predominava a força, o poder corporal, e outro período seguinte em que predominava a mente, em que se buscava transcender a força corporal com a mente. E que Cristo, ele veio ao planeta no momento em que predominava a força corporal. E ele, já tendo transcendido o processo mental, ele deixou para nós os seus exemplos e o seu ensinamento com base no coração. E ele sabia que levaria um longo tempo para o homem poder transcender aquele período da força física, entrar no processo do desenvolvimento mental e depois transcender esse momento de experiências mentais para passar a atuar com o coração. Ele diz num trecho da mensagem assim: para viverem a força, vocês devem ser. Para viverem a ciência, devem conhecer. Mas para encontrarem o coração, devem não ser e desconhecer até a si mesmo. Esse é um grande desafio, porque o não ser é o não ostentar as qualidades que a pessoa já adquiriu, que é ela deixar-se não ser nada. E desconhecer até a si mesmo é surpreender-se consigo mesmo, é se descobrir capaz de coisas do espírito e não apenas das expressões externas, das expressões da personalidade. Ele diz também que, por isso, esse momento atual da humanidade é tão difícil para muitos, porque muitos seres, a eles, custa acreditar no caminho da simplicidade. Custa-lhes perdoar, reconciliar-se, humilhar-se e orar, como caminho para o tão grandioso encontro com o Criador. E é bom lembrar também que em outra mensagem, São José disse que ser simples não quer dizer que é fácil. Nós gostaríamos também de recordar uma mensagem de Cristo, de 18 de novembro de 2022, em que ele fala da simplicidade e o que significou a simplicidade para a Sagrada Família. Ele diz assim: a simplicidade foi o atributo que preencheu a Sagrada Família. Sem simplicidade, Maria não poderia ter dito sim. Sem simplicidade, São José não teria podido responder ao chamado de Deus. Para ser o Pai Celestial do Messias, daquele que nasceu no humilde presépio de Belém, sem a própria simplicidade, aquela que o Pai me concedeu por graça, eu não poderia ter sido o próprio Cristo. Claro que não existe um conceito sobre o que é ser simples de coração, mas um coração simples, a gente poderia dizer que é um coração que não se deixa consumir pelas tristezas, que se alegra pela vitória do irmão, que nenhuma ingratidão feche e nenhuma indiferença canse, que não guarda nenhum rancor
um coração que não diga, para mim, basta, porque, como já se disse, a medida do amor é amar sem medida. Nós convidamos cada um de vocês a colocar nos comentários o que é para você um coração simples. Certamente cada um de vocês vai ser inspirado por São José e vai fazer com que esse exercício desperte essa simplicidade no coração de cada um. Vamos então ler a mensagem, que é do dia 4 de novembro de 2015. Para encontrar a vida do Espírito e planificar a existência na descoberta da verdade, vocês devem ser simples de coração. Sei que para muitos não é fácil desapegar-se das elucubrações da mente, nem da sua fonte infindável de ideias e sugestionamentos. Mas é por isso que lhes peço que exercitem o silêncio. A humanidade transitou por períodos em que sua maior expressão era a força, o poder corporal. Naqueles momentos, o desenvolvimento humano se baseava no mais forte. Depois, aprenderam que a mente controla a força e a transcende. Aprenderam que com a mente o corpo pode não ser forte fisicamente, mas em sua concentração poderá mover montanhas e atuar inclusive mais do que aquele que apenas tem a força do corpo. Cristo veio ao mundo na era da força e entregou à humanidade a possibilidade de dar um salto, porque ele já conhecia o poder da mente e, no entanto, atuava com o coração. O Mestre sabia que seus exemplos perdurariam ao longo dos séculos, porque a comum humanidade ainda deveria aprender muito para chegar ao que ele ensinava, que era transcender a força e a mente para chegar ao coração e encontrar ali o verdadeiro potencial dos seres humanos. Hoje lhes digo que na vasta criação de Deus no universo, houve muitas criaturas que expressaram a verdadeira essência da força corporal e desenvolveram completamente as diferentes funções do corpo. Outras ingressaram nas potências da mente e com ela desenvolveram muitas ciências e descobriram suas múltiplas funções. Porém, nem a força nem a ciência chegaram à dimensão celestial, onde o Criador habita. Que segredo grandioso será este, que quando desvelado, une a criatura ao seu Criador? É o desenvolvimento do coração. Ao contrário de todos os caminhos para a descoberta da força e da mente, o caminho para o coração se encontra na simplicidade. Para viverem a força, vocês devem ser. Para viverem a ciência, devem conhecer. Mas para encontrarem o coração, devem não ser e desconhecer até a si mesmos. É por isso que este momento é tão difícil para muitos, porque a muitos seres deste mundo lhes custa acreditar no caminho da simplicidade. Custa-lhes perdoar, reconciliar-se, humilhar-se e orar, como caminho para o tão grandioso encontro com o Criador. Digo-lhes, queridos companheiros, que vocês haverão de ser simples, mansos e humildes, para encontrar as portas do céu. Eu os amo e lhes deixo em minhas simples palavras a transcendência de toda a força e de toda a ciência, para que encontrem o recinto do coração. São José Castíssimo, humilde e simples servo de Deus. Ficamos por aqui, então, irmãos, e os encontramos até a próxima semana com um novo estudo de São José.